Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Nós estamos em Porto Seguro, no escritório de Loredano Júnior, para bater um papo com vocês e, sobretudo, acompanhem o podcast Café com Antônio Marcos. Principalmente você que é de Cabralha. A partir de agora, podcast Café com Antônio Marcos. Para conversar conosco aqui no podcast Café com Antônio Marcos, viemos tratar com essa figura da política cabralhense que, sem sombra de dúvida, é hoje o mais aguardado entre 11 de cada 10 pessoas para poder representar o município de Cabralha. Loredano, que tem uma vida pública intensa em Cabralha, radicado naquela cidade, um advogado bem conceituado e um político bem querido no meio da população cabralhense. Loredano, seja muito bem-vindo ao podcast Café com Antônio Marcos. Muito obrigado, Antônio Marcos. Estamos aí à disposição sua, dos ouvintes, para Eu queria falar aqui, sobre qualquer a gente assunto. começar logo o nosso Café com Antônio Marcos, aí você servir um cafezinho, enquanto você vai falando para os nossos internautas, quem é Loredano? Bom, Loredano Júnior, sou advogado, sou mineiro, eu nasci na cidade de Guanhães, me mudei para Valadares com 4 anos de idade. Em Valadares eu cursei todo o meu período de escola primária, na época ginasial, depois Então você científico. é mineiro. Sou mineiro. Mineiro de coração baiano. Mineiro de coração baiano, porque tem uma relação com a Bahia desde criança, né? Meu pai foi procurador da FUNAI, na época não era nem FUNAI, era o Serviço Nacional de Proteção ao Índio, e assim que os indígenas começaram a ter uma ocupação mais densa na Coroa Vermelha, na época a Bahia não tinha nenhum órgão da FUNAI, quem tomava conta da questão indígena na Bahia chamava-se delegacia na época, era a delegacia de Governador Valadares, que tomava conta da parte sul, e Recife, que tomava conta ali da questão indígena na parte norte, Paulo Afonso, aquela região. E aí, com 7 anos de idade, 1973, meu pai veio pela FUNAI, e a FUNAI fretou um aviãozinho, na época era mais simples fazer essas coisas, e eu vim com ele acompanhando. E a partir daí vinha com frequência, até que, depois de formado e tudo, casado, eu decidi mudar de vez para Santa Cruz Cabralha. Se tornou um migrante de lá para cá e, de fato, veio participar e conhecer a vida de Cabralha, que não é de agora, não é um aventureiro, é uma pessoa que já conhece a realidade do município de Cabralha, intrinsecamente lá dentro. Isso aí, acompanhei toda a história de Cabralha, desde todo o desenvolvimento de Cabralha, a gente acompanhou. A primeira vez que eu cheguei em Cabralha, para você ter uma ideia, não existia estrada, né? Você sabe disso, a gente pousava no Arraial da Ajuda, o avião pousou lá, a gente atravessou de canoa. Nos hospedamos ali na região da Passarela do Álcool, hoje Passarela do Descobrimento, salvo engano na pousada de Dona Ivone, e aí a FUNAI tinha uma rural, e a gente ia para Cabralha, não era estrada, era caminho no meio das dunas, no meio da areia. Era isolado lá. Absolutamente isolado. E você conhece essa história desde os tempos onde Cabralha sequer conspirava por ser a terra máter do Brasil no sentido turístico, no sentido de exploração do comércio turístico, né? E eu quero dizer uma coisa para você, Loredano, saber que você é querido em Cabralha, isso aí é indiscutível, né? Você, nas últimas eleições, mostrou isso quando você remou contra o sistema, e agora, recentemente, seu nome conseguiu trazer para os deputados que você apresentou uma votação que eles nunca haviam tido naquela cidade de Cabralha. Você representa o novo e o renovo da política cabralhense, e isso que gera nas pessoas uma expectativa a seu respeito, e que nós, como comunicadores, e um programa como este de podcast, tem que trazer para a comunidade aquelas expectativas que eles desejam, que eles têm, e que de fato a pessoa a quem lançam essa expectativa tem que responder à população. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você ainda vai continuar militando na política cabralhense? Com certeza. Nós iniciamos nosso trabalho político em Cabralha em 2012, junto com o doutor Paulo Badaró, saudoso Paulo Badaró, um ícone da cidade de Cabralha, foi o primeiro médico de Cabralha, e a gente entendendo que podia se fazer política de forma diferente, que o momento de Cabralha era muito delicado. A gente, em 2012, Paulo Badaró foi candidato a prefeito, e como a gente decidiu adotar critérios para a política, a gente não achou ninguém que quis juntar com a gente, porque a gente não aceitava práticas
tradicionais da política. Então eu tive que sair de vice de Paulo Badaró, foi uma campanha bonita, uma campanha bacana, e lançamos uma semente. Em 2016, Paulo Badaró já tinha falecido, salvo engano, se não tinha falecido já estava no estado de saúde bem debilitado, e a gente entendeu que aquele momento não dava para a gente. Então, o que nós fizemos? Nós apoiamos apenas nosso vereador, que foi eleito, o vereador mais bem votado da história de Cabralha, né, Cláudio Xepa. E Xepa foi eleito e representou muito bem o nosso pensamento, nossa turma, um cara, um ícone também em Cabralha. E, bom, chegou 2020, 2019, a situação em Cabralha novamente bastante complicada, e a gente entendeu que a gente tinha que tomar uma posição. Então conversei com o Xepa e a gente decidiu mais uma vez sair em chapa puro sangue, e a opção de... Sem enxertos, né? Foi uma chapa sem enxertos, né? Porque é muito difícil juntar com quem quer fazer a coisa da forma correta. Então, assim, bom, nós decidimos e lançamos uma candidatura puro sangue, com Loredano candidato a prefeito e Xepa candidato a vice, e partimos para a luta, fizemos uma campanha curta, tá? A pandemia veio, nos atrapalhou muito, mas mesmo assim, mesmo sem tendo um alcance aí na zona rural, que foi nossa principal deficiência, a gente conseguiu uma votação muito expressiva, porque concorrendo, né, Antônio Marcos, com o prefeito municipal e com uma força política muito tradicional na nossa região, que é ser o baiano, claro. É verdade. Uma pergunta que eu tenho a lhe fazer. Você trouxe aqui para Cabralha, a época da campanha, um dos prefeitos que representava, naquele momento, um dos valores da política brasileira, que foi o Serginho Meneghel, né? Coisa que outros, naquele momento, queriam ter tido acesso e não tiveram, você teve. Conta pra gente o que mistério foi esse, como você conseguiu trazer Serginho Meneghel naquele processo político? Rapaz, o Sérgio é um ícone, tá? Ele, com certeza absoluta, seria eleito senador pelo Espírito Santo com margem tranquila de votação, mas em razão de composições políticas lá do partido dele, eles preteriram o Sérgio foi candidato a deputado estadual, foi o mais bem votado. E o que acontece? A gente tem amigos em comum, e a gente tem a mesma visão da coisa pública. Da coisa pública, né? A gente entende que o erário é sagrado. Deixa eu interromper você aqui para abrir uma lacuna. Você falou uma coisa interessante. Nós temos a mesma visão política. Eu vou te fazer essa pergunta. Nós estamos finalizando esse primeiro bloco, nós estamos ainda indo para o break. Entendi. Loredano, prefeito em Cabralha. Não me responda agora, você vai tomar um gole de café. Vai tomando esse gole de café, deixa eu fazer a pergunta. Loredano em Cabralha seria um modelo de Sérgio Meneghel aqui na Bahia? Aguarde um minuto, que nós voltamos já. Seria uma versão de Serginho Meneghel em Cabralha. Você seria essa versão baiana do sucesso que Meneghel teve lá no município capixaba? O que a gente tem muito São Mateus, né? Ele é Colatina. Colatina. Eu amo Colatina. Eu amo Colatina. O que a gente tem muito em comum, é o que eu te disse, é o que eu penso, é o respeito pelo erário, respeito pelo dinheiro público e respeito pela forma de administração. Porque o grande problema do Brasil é esse, certo? O Brasil é um país belíssimo, é um país de gestão, né? É um país riquíssimo e um país que não consegue decolar porque a gente tem uma tradição, a gente tem uma história muito ruim em relação a essa questão da forma como as pessoas ocupam o poder público, certo? E a mesma visão que ele tem, eu tenho, de que o prefeito de uma cidade nada mais é do que o servidor público número 1. Ele está ali pago pela população para servir a população. Infelizmente, as pessoas, quando assumem determinadas funções, elas começam a entender diferente. Não sei por que o Brasil tem essa cultura de entender que eles são como se fossem patrões da população. E não é verdade, é o inverso, né? O prefeito de uma cidade nada mais é do que o servidor público número 1. E ele tem que agir com respeito à população que o elegeu, agir com respeito ao erário e tomar conta do dinheiro público muito melhor do que toma do dele, porque ele tem ali uma procuração de uma população que lhe ortogou um mandato para que ele represente essa população. Mas não é assim que age. Loredano, você cita um assunto interessante aí, respeito pelo dinheiro público, né? Porque nós
assistimos frequentemente a escândalos sucessivos atrás de escândalos quando se trata da alça pública. Isso nos preocupa um pouco e talvez surja esse sentimento quando parece uma pessoa que simplesmente respeita o dinheiro do povo, ele vira um herói. Sim. Tamanho digamos assim, é a depreciação dentro do meio político com relação a dinheiro público. E a gente, aqui nessa região, em todas as regiões do país, de vez em quando assiste cenas de escândalos envolvendo dinheiro do povo. A sua receita, a receita que você tem, para poder, dentro de uma gestão onde você seja o gestor, impedir que esse tipo de manobra, que às vezes nem tanto parte do prefeito, mas de indivíduos minados dentro da gestão, dentro do sistema. Qual receita você teria? De onde você partiria? O ponto número 1 para poder combater esse tipo de situação. Pronto, pergunta interessantíssima que eu vou amar responder. O lema da nossa primeira campanha foi um lema que eu criei. Na época a gente fez uma campanha com muito pouca gente. Era eu, Dalmizinho, Silvio, o doutor Paulo Vadaró, Serjão, falecido. E o lema que eu criei para a campanha era campanha limpa, governo limpo. O grande problema, Antônio Marcos, é que tudo começa na campanha. As composições. Certo? As composições e os financiamentos de campanha. Tá? Essa é uma grande dificuldade de você conseguir levar ao cabo um projeto como o nosso. Porque a gente não quer, eu não tenho a menor vontade, mas não tenho mesmo, de eleito prefeito, passado um tempo, eu não poder ter um CPF, eu não poder ter um carro em meu nome, eu não poder sair do país. Não tenho vontade nenhuma disso. Por quê? Porque eu tenho uma história muito bacana aqui, cara. Eu cheguei e acabei tendo um sucesso muito grande na minha profissão, porque a gente agiu de forma muito certa, muito correta a vida inteira. Exatamente. Então, assim, vamos dizer que a gente consiga alcançar esse objetivo em 2024, eu vou estar com 58 anos de idade, sem a menor pretensão de chegar nessa altura da minha vida, com filho criado, com neto e com um respeito muito legal da sociedade, tanto de Santa Cruz Cabrália quanto de Porto Seguro, onde fica situado o meu escritório, para poder jogar isso tudo para lama, para baixo. Então, assim, a receita para isso é fazer uma campanha da forma correta. Começa na estrutura. Começa na estrutura, começa nos acordos. Você vai compor. Isso, nos financiamentos e nos acordos políticos, que tem que ser republicano. Né? Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Hoje, você olha para Cabrália, que está aqui à nossa direita, para você que está nos assistindo agora, Cabrália está aqui à nossa direita, geograficamente falando. Olha para Cabrália agora, qual, na sua concepção, Loredano eleito prefeito em 2024. Prefeito, você vai assumir em janeiro de 25. Qual o maior desafio que você, Loredano, olhando para aquela lista lá, você acha que vai ter? Eu, Loredano, vejo o maior desafio em Cabrália, esse ponto. Qual seria? Pronto, o maior desafio que nós temos em Cabrália, Antônio Marcos, é um desafio que é quase regra no Brasil inteiro, o problema da saúde e da educação, certo? O que acontece? A gente, infelizmente, Santa Cruz Cabrália bateu o recorde negativo aí de educação e a gente tem sérios problemas na saúde, certo? Por que isso? As pessoas têm um conceito na administração pública muito equivocado, que diz assim, o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação. O dinheiro da saúde e o dinheiro da educação são verbas carimbadas que você só pode usar na saúde e na educação. Não significa que você não pode usar outras fontes de recursos do município na saúde e na educação. Exatamente. Certo? Então, o dinheiro da saúde é receita própria. E o que acontece? A gente desperdiça muito dinheiro público, certo? Eu não tenho medo nenhum de falar, até porque, se um dia eleito for, não venham me cobrar, por exemplo, ser o prefeito que fez o maior carnaval de Santa Cruz Cabrália, o maior São João, Pedrão, Tonhão de Santa Cruz Cabrália, certo? Podemos até fazer o melhor, que não obrigatoriamente precisa ser o maior. Exato. Porque jamais eu ia aceitar, num país como o nosso, que a gente gastasse as fortunas que se gasta com esse tipo de evento em detrimento de uma população que tem uma saúde péssima e de uma educação que dá dó, entendeu? Você não quer ser rotulado como prefeito festeiro, mas sim um prefeito que age em prol da comunidade. Cara, é muito desproporcional o valor que se gasta com esse tipo de eventos em detrimento de situações que
que deveriam ser prioridade. Administrar é priorizar. Loredano, existe uma coisa que reverba nos corredores da política, que gente honesta quase sempre não se dá bem na política. Como é que você, que é cotado entre os honestos da região, que é uma pessoa ilibada, respeitada no meio, não só no meio do direito, mas também como na vida pública, nada te desabona nem desacredita você na alça pública, na sua atuação tanto profissional quanto política, lida com uma situação dessa, né? Primeiro que o honesto ele tem medo de prometer e ser cobrado pelo que não pode realizar, né? Como é que você vê, de que forma você vê essa situação do político honesto na vida pública? O grande problema que a gente tem nas pessoas que são pessoas ilibadas, que são pessoas que entendem a sociedade de uma forma diferente, é uma persistência muito pouca, muito pequena. Então eu tenho assim um monte de amigos que me ajudam até, me apoiam, falam assim: rapaz, você vai se meter nisso para quê? Cara, eu vou me meter nisso porque eu tenho uma responsabilidade com os meus filhos, com meus netos, com aqueles que vêm depois de mim. E, Antônio Marcos, eu estou na administração pública desde 96. É muito simples fazer a coisa certa, cara. E é muito mais fácil fazer a coisa certa. Né? A gente conhece a administração pública, a gente sabe quais são os caminhos mais fáceis para você fazer uma administração correta, uma administração honesta, e que isso reverbera na qualidade de vida da população. Entendi. A gente tem... É incrível como um país com as riquezas do Brasil tem o IDH que a gente tem. Uhum. Então, é muito simples de fazer isso. Agora, as pessoas que pensam como eu penso, elas têm uma resistência muito pouca. Entendi. Então, as pessoas às vezes até tentam. Aí, tá vendo? É melhor largar isso para lá. Não pode. A gente não pode fazer isso. A gente tem que insistir. As pessoas de bem têm que participar e têm que se manter, porque não é fácil, não é só dizer o seguinte: ó, eu estou aqui em Cabralha desde 95, você pode achar quem gosta e quem não gosta do Loredano, mas você não vai achar uma pessoa que diz que dependeu um dia de uma atitude pública minha e que eu criei uma dificuldade para gerar uma facilidade, você não vai achar ninguém que diz que me deu algum benefício para mim poder fazer algum ato que seria da minha obrigação. Entendo. Zero de chance de achar, certo? Mas... então eu devia dizer assim: ó, tá vendo? Ó, eu me prontifiquei aí, coloquei meu nome à disposição, primeiro junto com o Paulo Badaró, agora junto com o Xepa, que é outra pessoa que tem a mesma característica ilibada que a gente tem, mas as pessoas optam por não votar nesse tipo de pessoa. Ah, então larga isso para lá, não é nosso caminho. Não, a gente tem que insistir, Antônio Marcos. Muito bem, nós vamos agora mais uma vez ao nosso intervalo, né, para poder botar os nossos anunciantes no ar, e daqui a pouquinho eu quero voltar com o Loredano aqui, fazendo a seguinte pergunta para o Loredano: o que o faz diferente dos nomes que estão dentro da política de Cabralha hoje lá? Qual a diferença de Loredano para o cenário da política atual de Cabralha? Amigos, nós, antes de sairmos para o nosso intervalo, nós fizemos uma pergunta, um questionamento para o Loredano, e ele vai nos responder agora. O que o torna diferente dos atuais políticos no cenário de Cabralha hoje? A gente fala diferente aqui, gente, é no conceito político. Né? Nós não estamos entrando no conceito de humanas e tampouco de figuração, né? Mas sim na estrutura política, que a gente está falando aqui de projeto. Senão seria desnecessário estar aqui em Porto Seguro se não fosse falar de projeto. Cabralha, como qualquer outro município, precisa de um projeto político, de alguém que pense melhor, né? Isso, e com planos maiores do que talvez o cenário atual. Fica aí o questionamento. Pronto. O que faz a gente diferente voltando um pouquinho, você vê o que foi que deu destaque nacional ao Sérgio Meneghelli. Fazer a coisa certa. Por incrível que pareça, no Brasil, você fazer a coisa certa, você vira como se honesto fosse uma virtude, não fosse uma obrigação. E a gente pensa diferente na forma de desenvolvimento da cidade, na forma de tratar a educação e a saúde, em especial na forma de enxergar Santa Cruz de Cabralha como um destino turístico muito privilegiado, certo? Mas não adianta a gente se iludir, Cabralha hoje ainda é um local que vive turisticamente da fama e do trabalho feito na cidade vizinha.
A gente conhece bem essa parte, porque as pessoas entendem assim, o Loredano é advogado, qual é a participação dele no turismo? Eu sou advogado do turismo, né? Eu, além de ser procurador do município, eu advoguei para praticamente todos esses hotéis grandes da Orla, eu tenho uma advocacia no Arraial da Ajuda muito profícua, eu tenho uma advocacia em Trancoso, Caraíva, toda ela voltada na área do turismo. Então você fala do que entende. E que a gente tem propriedade no assunto. Exatamente. Então a gente teve a oportunidade, Antônio Marcos, de ver o que deve ser feito e o que não deve ser feito, que é a oportunidade que a gente tem de levar esse trabalho, esse conhecimento para Cabralha, porque de repente foi até sorte, porque Cabralha é a joia da coroa. Cabralha é um lugar excepcional. A gente tem um rio que passa dentro da cidade. Você mora lá? Eu moro no Cais do Porto. Você mora onde? No Cais do Porto. Eu moro a 20 metros do rio. Então você mora perto do Paraíso? Eu moro literalmente no Paraíso. E a gente tem uma cidade bucólica, magnífica, e que as pessoas não conseguem enxergar isso. As pessoas às vezes acham que você tem que repetir Porto Seguro. A gente não tem que repetir Porto Seguro. A maior vantagem, Antônio Marcos, da Costa do Descobrimento é você ter 5, 6 destinos num lugar só. Caraíva é diferente de Trancoso, que é diferente do Arraial, que é diferente de Porto, e Cabralha tem que ser diferente de todos. Entendi. Não adianta você querer repetir a fórmula de Porto Seguro lá, porque a gente não vai conseguir competir naquela fórmula com Porto Seguro. Querendo chegar à seguinte conclusão: Cabralha precisa de luz própria? E tem como. Cabralha é um lugar que... precisa viver à sombra de Porto? Não, de jeito nenhum, até porque se a gente quiser repetir a fórmula lá, a gente não vai conseguir competir com Porto Seguro. Porto Seguro já é a terra do axé, já é a terra das grandes barracas de praia, entendeu? E a gente nunca vai conseguir competir com eles mais, e nem é interessante pra gente essa competição. Cabralha é o lugar da história, da cultura e do meio ambiente, então, e do turismo ambiental. Você, prefeito, teria um modelo de gestão que contemplava um turismo em Cabralha diferenciado do que tem sido feito até agora, que é explorar, digamos assim, o que sobra do nicho turístico de Porto Seguro. E que Cabralha tem que nenhum outro tem, que é um nicho de um turismo ambiental magnífico, certo? De um turismo histórico-cultural fantástico. A gente tem uma região do Cais do Porto que é belíssima, uma cidade histórica. O turismo ali, com aqueles rios, com aquelas fazendas e tudo mais, né? Exemplo que tem sido muito cotado lá dentro é aquela fazenda aí. Mãe Teresa. E você tem outras oportunidades, e as pessoas hoje buscam muito isso. Se você pegar Minas Gerais, nosso estado vizinho aqui, que é meu estado de origem, esses lugares como Lavras Novas, como as cidades que têm uma parte histórica, cultural e ambiental, cachoeiras maravilhosas e passeios de trilha, de trekking fantásticos, você vê que a busca é muito grande. Tá? Não vou nem falar dos ícones, Ouro Preto, Tiradentes, não. Vou falar de cidades e de locais que têm trilhado esse caminho. E você olha para Santa Cruz Cabralha, é uma cidade singela, é uma cidade belíssima e uma cidade que tem uma riqueza, Antônio Marcos, que ninguém tem. A gente tem um rio que deságua ali em Santo André, o João de Tiva, que passa dentro da cidade. É a maior riqueza que a gente tem, certo? E a gente tem uma cultura e uma história que em outra cidade do Brasil tem. E a gente fica tentando repetir a fórmula do axé, não é, Cabralha não é o lugar disso. Fica querendo fazer um papel de dublê, quando na verdade você pode ser o ator principal do cenário, não é isso? Volto a te dizer, Cabralha é a joia da coroa. Loredano, eu vou te fazer uma última pergunta, para depois a gente ir às considerações finais. Nós estamos na iminência do Natal desse ano de 2022, e não tem coisa melhor de que você olhar para a sua gente, para a sua população e desejar um Feliz Natal. Mas antes disso, eu queria só pontuar uma das coisas aqui para o meu amigo internauta, é o seguinte: as pessoas que eu escolho para entrevistar, elas estão dentro de um critério que o podcast Café com Antônio Marcos tem, que é entrevistar pessoas que representam a expectativa, que representam para uma comunidade, para uma população, o mínimo possível de critério e responsabilidade. Eu conheço o Loredano e sei do seu papel na figura política e também no direito. E nós estamos trazendo ele aqui no podcast Café com Antônio Marcos, justamente por crer que também esse é o pensamento do Santa Cruz Cabraliense, né? Entendendo dessa maneira. E pensando assim, Loredano, eu queria que você se dirigisse àquela câmera ali agora, olhando para lá, e com esse crédito que eu falei aqui a seu respeito, que também reverbera, e é uma reverbação do povo de Santa Cruz Cabralha, dissesse para eles ali agora o que eles podem esperar de 2024, Loredano, tendo uma possível candidatura para prefeito.
Ok, bom, o que a gente pode esperar em 2024 é a manutenção de uma posição minha e do nosso grupo, de assumir a gestão pública em Santa Cruz Cabrália. Na eleição passada a gente teve um critério também que foi fundamental para a gente não alcançar um sucesso ainda maior, que foi aquele voto de rejeição, né? Muitas pessoas tinham uma rejeição pelo atual prefeito e votaram em Seu Baiano, e muitas pessoas tinham uma rejeição Seu Baiano e votaram no atual prefeito, entendendo que a gente não tinha chance. E como a gente teve uma votação de quase 3.100 votos, essa votação surpreendeu todo mundo. E a gente dizer para todo mundo que a gente continua o trabalho, que a gente continua a luta junto com o nosso grupo, e a gente, com certeza absoluta, vai estar em 2024 competindo de igual para igual com quem quer que seja que venha concorrer com a gente. Muito bem. Dito isso, eu quero pedir a você, mais uma vez, que nós estamos na iminência do Natal, como eu te falei, né? Então já se avizinha aí, diante do dia que nós estamos gravando aqui. E também o Ano Novo, né? Todo mundo tem aquela expectativa de que o ano chega e com ele chega, né, novidades e boas coisas. Eu queria que você desejasse agora para a população de Cabrália, no modo geral, o seu Feliz Natal, o seu Feliz Ano Novo, para quem pudesse finalizar essa nossa entrevista de hoje. Pronto, Natal chegando, Ano Novo chegando, o Brasil e automaticamente Santa Cruz Cabrália vivendo um momento muito delicado, e tudo isso em razão de uma divisão que lançaram ao nosso país. E eu acho que o brasileiro é um povo só, é um povo fantástico, é um povo belíssimo, é um povo alegre e é um povo extremamente positivo. Que o Natal possa servir para que a gente reflita sobre os nossos conceitos cristãos, os nossos conceitos do que é uma sociedade justa, e que isso possa servir para que a gente tenha uma expectativa de um ano de 2023 com muita paz, com muita luz, e que o Brasil possa andar para frente e a gente tenha aí bastante sucesso em 2023. Amigos e amigas internautas, nós estivemos entrevistando Loredano Júnior, advogado, político, atuante no mercado da política de Santa Cruz Cabrália. Eu agradeço muito a vocês que estiveram nos acompanhando nesse podcast, e lembrando para o próximo, viu? No próximo episódio. Um beijo para vocês e até lá. Obrigado, Loredano. Muito obrigado, doutor Marcos.